polegadas. E o peso dele a cada metro é 50 kg. Beleza? Então vamos lá, olha só, o que a questão diz. Para o perfil 381 por 50,4, em aço MR250, ou seja, média resistência, que é o mesmo ASTM A36, foi o que a gente utilizou, tensão de escoamento 25, tensão de ruptura 40. Esse é o mais utilizado? Para tecido de perfil C. Se for o perfil I, aí já é o ASTM A572 grau 50. Tensão de escoamento já é 345 e não 250. E a de ruptura 450 e não 400. Beleza? Então vamos lá, para esse tipo de perfil C. Então olha só, para o perfil U, 380 por 50,4, aço MR250, calcular o esforço resistente de tração. O diâmetro dos conectores é de 22 mm, ou 7/8. E a área da seção transversal 64,2. Beleza? Então vamos pegar os dados aqui do enunciado. A questão diz que vai ser utilizado um perfil U 381 por 50,4. Beleza? O aço é o MR250. Que é o mesmo ASTM A36, tensão de escoamento 25 kN por centímetro quadrado, e tensão de ruptura 40 kN por centímetro quadrado. Pessoal, foi dado a área do perfil ali, eu não precisaria dessa área aqui. Só pela designação do perfil, eu já consigo obter todas as características geométricas da seção. Então vamos lá, o que eu vou fazer agora? Eu vou lá na tabela do perfil. Então aqui, a tabela do fabricante. Aí eu tenho os tipos de perfis. Eu tenho a H é quem? A altura do perfil. Qual é a altura do nosso perfil? 381. Então olha só, eu tenho H em polegadas e tenho H em milímetros. A altura do nosso perfil é 381 milímetros. E o peso? 50,4. Olha só. A segunda coluna representa a altura do perfil. A última coluna representa o peso do perfil. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Todos esses perfis aqui, ó, eles têm 381 milímetros. O que vai modificar agora é o peso do perfil. Então o nosso tem 381 de altura e o peso 50,4. Beleza? 50,4. Ficou claro, pessoal, a identificação do perfil? Ficou? Vamos lá. A altura do perfil é 381. O peso 50,4. A coluna que representa a altura é a segunda coluna. E a que representa o peso é a outra. 381, eu tenho vários. Só que com o peso de 50,4 eu só tenho um. Então esse é o meu perfil. Aí eu tenho aqui, ó, posso identificar as outras características que a gente vai utilizar aqui. Como por exemplo, eu preciso da área para calcular a resistência da seção bruta. É o AG. E eu preciso também do raio de giração mínimo para verificar a questão da esbeltez, correto? Na questão anterior a gente calculou Rx e Ry. Aqui eu já tenho na tabela, então eu não preciso calcular. Quanto menor o raio, menor o comprimento admissível. Então não tem por que eu verificar o maior raio, eu vou verificar apenas o menor raio. Pessoal, a gente identifica como Rx e Ry. Essa tabela, ela trouxe pra gente como Ix e Y. É o mesmo Rx da gente e Ry. Beleza? Só mudou a letra ali para identificar o raio. Então vamos lá, olha só. Então aqui é o nosso Rx e aqui o Ry. Se a gente for lá no nosso perfil, a gente vai ter área 64,2, raio X 14,3 e raio Y 2,3. Então, qual é o menor raio?
Y. Então só preciso do raio Y. Então a gente vai ter aqui, ó. AG 64,2 centímetros quadrados. E o raio RY 2,3. Com essas características eu já consigo dimensionar o perfil. Então vamos lá. A disposição da ligação é essa daqui, pessoal, olha. Beleza? Então, por exemplo, eu posso ter um pilar, no qual esse pilar vai receber esse perfil U. Só que eu preciso de uma chapa para realizar a ligação desse pilar, por exemplo. Beleza? A gente vai ter uma chapa conectada ao pilar, e essa chapa ela vai receber esse perfil U. Ok? Então, tranquilo. Eu tenho quantos parafusos? 8. Não é a mesma disposição que a gente tinha na primeira questão que a gente resolveu hoje? Sim. 4 e 4. Então não preciso verificar a furação em diagonal, porque as duas colunas são paralelas aqui, né? Eu tenho duas colunas paralelas. Então aqui, ó, furação reta e reta. As duas apresentam 4 furos, eu verifico apenas uma. Diagonal não há necessidade. Então vamos lá. Para calcular a área bruta, verificando a seção bruta. Seção bruta. Qual é a área bruta do perfil, pessoal? 64,2. Já foi dado na tabela. A tensão de escoamento 25 e o gama 1 1,1. 1459,09. Já tem a resistência da seção bruta. Ficou alguma dúvida, pessoal? Não? Beleza. Seção líquida agora. E olha só, a área líquida efetiva eu não tenho ainda. Eu tenho a tensão de ruptura que é 40 e tenho um gama 2 que é 1,35. Ficou claro, não ficou perto? Tá, frente, preciso calcular o AE. Vamos lá. O AE é CT multiplicado por AM. Beleza? O AM é a área bruta menos número de furos multiplicado pelo diâmetro do furo multiplicado pela espessura da chapa. Pessoal, como a gente não tem furação em diagonal, não entra aquela última parcela somatória. Só vai entrar isso daqui, correto? Eu tenho uma única seção, então ela vai ser minha seção. Então minha AN1 é igual à área bruta do perfil, que é 64,2, menos, quantos furos eu tenho na seção? 4 furos. Agora eu verifico o diâmetro do furo. Qual é o diâmetro do parafuso, pessoal? 15. Não, o diâmetro do parafuso. É o que aí? Você está gostando do vídeo aí, da conversa? Então a gente vai pegar 22, que é o diâmetro do parafuso, mais 3,5, né? Mais 3,5. 25,5. Ficou claro aqui, pessoal. A gente pegou 22 mais os 3,5, né? Que é 2 mais 1,5. Então
ficou 2,55. Então o diâmetro do fundo 2,55. Pessoal, qual é a espessura da chapa? Quanto? Olha só. Eu tenho. Qual é a região dos furos? Os furos estão na alma do perfil. Eu tenho a mesa inferior, mesa superior e alma. Então a espessura da chapa é a espessura da alma. Já foi dada aqui, ó, 10,2 milímetros. Pessoal, presta atenção, olha. A espessura da alma, que é a região onde eu tenho os furos, é 10,2 milímetros. Se a gente for lá na tabela do perfil, a gente... Meu Deus. A gente consegue identificar a espessura dessa chapa. Pessoal, a alma do perfil aqui tem uma espessura T0. Espessura T0. Oi, pai. Aqui. A espessura da alma é T0. Então a gente vai lá na tabela e identifica o T0. T0 está aqui, gente, ó. Eu tenho ele em polegadas e milímetros. Então vamos pegar aqui em milímetros. Para o nosso perfil vale 10,2 milímetros ou 1,02 centímetros. Beleza? Então a espessura da chapa vale 1,02. Então peguei a área bruta 64,2. Tenho 4 furos na minha seção. O diâmetro do furo 2,55 e a espessura da chapa eu peguei na tabela do perfil 53,8. Essa espessura não foi dada aí? Foi, mas só pra gente conseguir identificar na tabela. Quem perguntou? Só pra gente conseguir identificar na tabela do perfil, entendeu? Porque talvez não venha na questão, entendeu? Então você tem que ir lá na tabela e identificar. Eu vou dar a designação do perfil. Eu vou falar verificar o perfil 325. 10,2 milímetros. Eu verifico a imagem. A espessura aqui é identificada por quem? T0. Eu vou na tabela agora e identifico onde é que está o T0. Eu tenho T0 em polegadas e milímetros. Eu quero em milímetros. Então está aqui. Para o meu perfil, que é o 381 por 50,4, é 10,2 milímetros, ou 1,02 centímetros. Beleza, falta quem agora, pessoal? CT, né? CT é não. Porque só está conectado à alma. Só está conectado à alma do perfil. Beleza? Então eu tenho 2 chapas do meu perfil sem conexão. Ou seja, eu conectei só a alma do perfil, só essa chapa aqui. Essa chapa inferior e a superior não estão conectadas. Se elas não estão conectadas, meu CT não vai ser igual a 1. Aí agora a gente tem que encontrar o valor de CT. Então vamos lá, olha só. Pessoal, esse caso aqui, eu posso utilizar tanto para verificar o perfil I, como para verificar o perfil U. Porque quando eu realizo a divisão aqui do perfil, ó, eu vou dividir ele exatamente aqui na vertical. O que eu tenho aqui à esquerda? Um perfil U. Correto? À esquerda aqui eu tenho o que, pessoal? Perfil U. E à direita, perfil U também. Eu verifico o U à esquerda ou o U à direita, tanto faz. Então, qual é a equação? O nosso perfil está conectado aonde? Na alma. É exatamente isso daqui. Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? A equação para calcular o CT é essa. Pronto, já tem a equação. Então, vamos lá. CT é igual a 1 menos excentricidade dividido por LC. Vejamos. Qual vai ser o valor do meu EC? O EC é a distância do plano de ligação
até o centro de gravidade do perfil. Então olha só. Deixa eu desenhar um perfil aqui. Pessoal, esse é o meu perfil 1, beleza? Se a minha chapa, olha só, o centro de gravidade está aqui, o centro de gravidade do perfil. Se a minha chapa ela for posicionada na parte externa do perfil, ou seja, eu vou colocar a chapa de ligação na parte externa. Aqui. A minha excentricidade EC é a distância do plano de ligação, ou seja, da região da ligação entre chapa pilar, que é aqui, ó, até o centro de gravidade da peça. Esse é o meu EC. Se a minha chapa for posicionada na parte interna do perfil, ou seja, ao invés de colocar a chapa na face externa, eu vou considerar a chapa aqui, ó. Aí agora a distância EC é menor. É a distância entre o plano de ligação chapa-perfil, que é aqui, ó, até o centro de gravidade da peça. Então é menor. Correto? Conseguiram compreender isso daqui? Eu tenho duas opções. Ou eu coloco a chapa na parte externa, ou eu coloco a chapa na parte interna. Vou usar um pedaço de perfil, eu acho que vai ficar melhor. É grande demais. Então esse é o perfil 1, né? Então tem duas opções. Na verdade tem um I também, só que ele está pesando uns 30 quilos. Então não está nem não, está lá no laboratório. Quer ver? Aqui. Então, suponhamos que aqui seja a minha chapa. Eu tenho duas opções. Ou eu coloco a chapa aqui, na parte interna, ou eu posiciono a chapa aqui, na parte externa. Se a gente posicionar ela, vai passando de por ver. Não. Fez isso aí também, né? Nada. Na hora que eu trouxer o perfil, o I, aí ela vai ter. Dá pra sair daqui. Não. Então, olha só. Pessoal, eu tenho duas opções. Ou eu posiciono a chapa na parte externa ou na parte interna. Beleza? Das duas formas eu consigo realizar a ligação. Aí vamos lá, pessoal. Rapidinho. Vamos lá. Guilherme. Leva aí. Então olha só, pessoal. O cálculo do CT, ele depende do EC. Então, se a gente posicionar a chapa na parte externa, o meu EC não é maior, porque é a distância do plano de ligação chapa-perfil até o centro de gravidade da peça. O centro de gravidade é a referência. Esse EC aqui não é maior que esse outro EC aqui? Beleza, então olha só. Se o meu EC é maior, a minha parcela negativa é maior, é negativa. Se a parcela negativa é maior, o meu CT dá menor. Correto? Vamos lá. O meu EC eu vou considerar o maior. Se o EC é o maior, a parcela negativa é a maior possível. Se a parcela negativa é a maior, o meu CT vai dar menor. Se o meu CT é menor, a minha área também é menor. E a minha resistência é menor. Não vou passar vergonha não, pelo amor de Deus. Vamos compreender aqui o negócio. Vamos lá, olha só. A gente tem que levar em consideração isso daqui. O meu EC, eu tenho duas opções. Ou eu posiciono a chapa na parte externa, ou eu posiciono ela na parte interna. Se a gente posicionar ela na parte externa, o meu EC é maior. Se o EC é maior, a parte negativa aqui é maior. Se ela é maior, o meu CT dá menor. Ok? Porque, por exemplo, utilizando a parcela maior, a minha região negativa, suponhamos que dê 0,3, a maior. E considerando a menor, daria 0,2. Então, quando eu utilizo o EC menor, 1 menos 0,2, 0,8. Quando eu utilizo o maior é 0,3. Então, 1 menos 0,3, 0,7.
quando eu tenho um CT menor, como o CT multiplica a área líquida efetiva é menor. E se a área líquida efetiva é menor, a resistência da peça é menor. Entendeu? Então, qual é o ideal para a gente aqui? É posicionar a chapa na parte externa ou interna? Interna, né? Pra gente conseguir trabalhar com a resistência máxima do perfil, ou seja, conseguir aproveitar o perfil ao máximo, digamos assim. Seria um EC menor, não é? Se eu quero um EC menor, eu vou posicionar a chapa na parte interna, beleza? Eu vou ter um ganho aqui de resistência de quase 20%, só por conta disso daqui. Então, se o cara não entende muito essa questão, né? Ele fala, não, qualquer lugar aí é lugar, né? Já foi. Mas não, você ganha em torno de 20%. Entendeu? Se você consegue aplicar, por exemplo, sei lá, 10 mil quilos com a chapa interna aqui, posicionar a chapa na parte externa, você só consegue aplicar 800. Entendeu? Isso por quê? Porque gera uma excentricidade, pessoal. Entendeu? Quando eu aplicar essa força aqui, a força não está sendo aplicada no centro de gravidade da peça. Se não está sendo aplicada no centro de gravidade, é o que? Momento. A peça quer girar. Então, quanto maior a distância, maior o momento de giro. Correto? O momento é o que? Força multiplicado por deslocamento. Se eu tenho um deslocamento maior, o momento é maior. Ou seja, o giro tem uma intensidade maior. Então, quanto menor, melhor para a minha peça. Então, é isso que a gente vai fazer. Eu vou considerar a chapa na parte interna. Beleza? Eu não tenho esse EC aqui. O meu EC é esse. Beleza? Olha só. Se a gente for lá na tabela do perfil, eu tenho. Olha só, pessoal, ó, prestem atenção. Esse é o centro de gravidade. Esse é o centro de gravidade do perfil. A distância do centro de gravidade até a face do perfil é identificada como XV. Então, olha só, a distância da face do perfil até o centro de gravidade é identificada como XG. Ficou claro? Aí a gente vai lá agora e verifica. Onde é que está o XG aqui? Aqui, ó. Penúltima coluna. O XG para o nosso perfil, que é o 381 por 50,4, vale 2. 2 o quê? 2 centímetros. Já está em centímetros aqui. Pronto, então meu XV vale 2. Pessoal, se a gente considerasse a chapa na parte externa, o meu EC já seria o XV. Correto? Mas como eu estou considerando na parte interna, o meu XV vai ser o 2 menos a espessura da chapa do perfil. Qual é o valor da espessura da chapa, pessoal? 1,02 centímetros. Então qual é o valor de EC? É 2 menos 1,02. Ficou claro isso aí? Ficou não, pessoal? Ficou? Então vamos lá. Então olha só, a excentricidade minha aqui vai ser 2 menos 1,02. Na parte interna. Ó, é a distância. Eu sei, mas se eu colocar todo domínio fora, não, olha só. A tabela do perfil, ele me dá essa distância. Da face até o centro de gravidade. Só que a distância que eu quero é a distância do... Pessoal, rapidinho. Eu quero a distância do plano de ligação entre a chapa e o perfil, né? Então eu desconto no 0,2. se fosse na mesa seria Normalmente não liga na mesa. É na aula. É tanto que a aula nem apresenta essa possibilidade. Então olha só, vamos lá. Pessoal, e o LC? O LC é a distância do primeiro até o último parafuso na direção da solicitação da força. A direção da solicitação é o quê? Horizontal. Meu N está aqui, ó. Então eu vou pegar a distância do primeiro até o último furo na horizontal também. Beleza? Olha só, essa distância aqui vale 150. Vamos levar em consideração que esteja simétrico aqui. Ou seja, eu tenho 75 aqui
e 75 aqui. Então, qual é a distância do primeiro até o último parafuso? 75. É de eixo a eixo. Isso você gosta assim? Oi? Normalmente não é, não. Entendeu? Mas pela disposição na figura dele está aparecendo. E a gente não tem esse dado, né? Então vamos considerar 75, 75. Geralmente, o espaçamento entre os furos é 3 vezes o diâmetro do conector. E do parafuso à borda é 1,5 o diâmetro do conector. Mas vamos levar em consideração que seja 75, 75. Pessoal, qual é a distância do primeiro até o último parafuso na direção da solicitação? 75 milímetros, ou 7,5 centímetros. Então meu LC, 7,5. Pronto, encontrei o CT. 0,87. Pessoal, vale lembrar que o meu CT ele tem que estar entre 0,6 e 0,9. Se ele der maior que 0,9, eu aproximo para o 0,9. Por exemplo, se desse 0,95 aqui, eu iria considerar o CT igual a 0,9. Se ele der menor que 0,6, eu devo utilizar outra peça, porque a excentricidade está muito alta. Entendeu? Então eu escolho outra seção. Beleza. Alguma dúvida até agora? Não. Agora fica fácil. Eu pego o CT, o AM e calculo a área líquida efetiva. O meu CT tem que estar entre 0,6 e 0,9. Se o CT aqui desse 0,95, eu iria aproximar ele para 0,9. Entendeu? E abaixo de 0,6 não é recomendável você utilizar, porque a excentricidade está muito alta. Oi? É a distância do primeiro até o último parafuso. Vamos lá, olha o CT, pessoal, o CT 0,87 e a área líquida 53,8. 83? 81? Pronto, tenho a área líquida efetiva. Só substituir aqui agora, pessoal, olha. 46,81. $1.386. Qual é a resistência final da peça? 1.386,96. Beleza? É o melhor.